Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado à nossa colega, a doutora Eunice, pela apresentação. E antes de começar, queria agradecer o convite para estar aqui presente convosco. É sempre bom sair de Lisboa, nem que seja por um par de horas, e vir até à margem sul e conhecer mais colegas e trocar experiências. E ver também e rever antigos amigos e colegas e pessoas que não se veem há algumas décadas. O desafio que me foi proposto e lançado era falar sobre redes sociais e a forma como elas podem ser ou estão a ser utilizadas como ferramenta de divulgação das bibliotecas perante os utilizadores e perante o público das bibliotecas. Nesse sentido, e falando eu tive o privilégio de falar com a doutora Liliana, com quem fui trocando algumas ideias sobre o conteúdo e os objetivos que queriam para a comunicação. Eu estruturei a comunicação começando pelo conceito de marketing e do web marketing, quais são os termos que estão mais associados a esse conceito, desmistificar um pouco o caráter mais financeiro ou economicista ou lucrativo do marketing quando é transposto para as bibliotecas, porque as palavras têm conceitos diferentes de acordo com a realidade em que são aplicadas e que são utilizadas, e depois dar alguns exemplos de como está a ser feito o uso das redes sociais por algumas bibliotecas, nomeadamente algumas bibliotecas estrangeiras, mas eu deixei isso mais para o final da comunicação. Pelo meio, queria também chamar a atenção para alguns desafios que se colocam às bibliotecas atuais e perante os quais as redes sociais podem ser uma boa ferramenta, uma boa forma de solucionar ou pelo menos darmos a volta a essas situações. Tentei focar mais a comunicação na área das bibliotecas públicas, embora não seja a minha praia. Portanto, os centros de documentação têm uma realidade um bocadinho diferente, mas todos nós temos bibliotecas públicas à nossa frente, na nossa vida, e, portanto, não é propriamente uma realidade desconhecida. Ora bem, normalmente o marketing, as pessoas associam a histórias, enganos, mentiras, lucros. O que se passa é que, eu tirei esta imagem, lembra-me de um livro que existe cerca de 5, 6 anos, que se chama As Mentiras do Marketing, e que permite desmistificar esse conceito de mentiras. Ou seja, digamos que no marketing nós e eles não mentem. Digamos que apenas não contamos toda a verdade. Ou então contamos a parte que nos interessa e a parte que nos favorece. Mal nenhum, não há maldade nenhuma nisso, não estamos a enganar ninguém, estamos a fazer a nossa parte. Estamos a fazer o nosso papel, que é de divulgar-nos e apresentar-nos. Eu decidi colocar alguns excertos de citações sobre o conceito de marketing para vos mostrar quais são os termos associados a esta realidade. Por exemplo, neste caso em que nos dizem que o marketing é um conjunto de métodos que uma organização dispõe para promover, lá está, para nos darmos a conhecer, para nos divulgarmos, aos públicos pelos quais nos interessamos. Neste caso concreto, nas bibliotecas públicas, vocês têm uma grande vantagem e um grande problema. É que o público é tudo, e são todos. Se falamos de bibliotecas universitárias, estamos num nicho de mercado, estamos a limitar um pouco o número e a tipologia do público. Se falamos num centro de documentação, ainda mais. As bibliotecas públicas têm esse duplo, triplo, quádruplo desafio, que é tentar chegar a um público muito numeroso e muito heterogéneo. É um desafio permanente, digamos assim. E o que é que as bibliotecas e o que é que os organismos e as organizações pretendem fazer? Divulgar para que se consigam comportamentos favoráveis à realização dos seus objetivos. Neste caso, os nossos objetivos são ter utilizadores e sermos procurados e sermos solicitados por utilizadores. Este conceito, ou esta definição deste Sr. Kotler, digamos que é o nome máximo do marketing, permite chamar as coisas pelo seu nome. Portanto, nós temos um produto, neste caso, por exemplo, a informação, temos um serviço, todos os serviços prestados pela biblioteca, e a biblioteca ela própria é um serviço,
Temos clientes, temos um local, aliás, temos vários. Temos a biblioteca física, temos a biblioteca virtual, que está à disposição e acessível a todo o público, no momento certo, num preço certo e com a comunicação certa. Ora bem, é na parte da comunicação que nós nos vamos centrar neste caso. E quando falamos de comunicação, é também necessário e importante, por isso eu coloquei também esta definição, conhecer e compreender o cliente, neste caso o público, porque não há nada pior do que nós estarmos a tentar promover algo que não tem interesse para as pessoas que nos estão a ouvir. E, portanto, estamos a perder tempo, digamos assim, e o esforço de marketing é inglório. E também para o público que se vê defraudado, ou se vê pelo menos desiludido. Eu trouxe-vos depois um filme sobre isso e queria deixar esta tripla ideia, ou seja, o marketing constitui-se por uma organização, neste caso as bibliotecas, no vosso caso as bibliotecas públicas, um produto, um bem ou um serviço que nós temos, criamos e que queremos divulgar e que seja consumido. E depois os seus clientes ou utilizadores que nos procuram de várias formas. E, portanto, é nesta tripla ligação que se joga o marketing e que, em certa medida, se joga também o dia-a-dia, a vida e a gestão das bibliotecas. Centrando no marketing propriamente dito. Tenho aqui um filme para vos mostrar um minuto de filme sobre o marketing e o que é o marketing, como é que ele é construído, como é que ele é pensado, como é que ele é feito. E queria pedir-vos para se concentrarem nas legendas, porque os conceitos estão todos lá. Estavam, pelo menos ontem. Quem é que me ajuda? Se calhar tenho que fechar a apresentação e mostrar o filme. Isto é uma tal questão de DLC. Será que... Sim. Não. O filme tem que sair, então, e fechei. Qual é a questão? Não. Back. Aí, o back não aparece. Ok. Funciona, então. Ora bem, muito breve, mas pretendia que víssemos como é pensado o marketing, ou seja, os conceitos que estão associados ao marketing. Há um objetivo, partimos de um ponto de partida, uma situação real em que nós queremos ultrapassar ou que verificamos algum tipo de dificuldade e, a partir daí, concebemos e criamos uma nova história para que, através dessa história, se consiga alcançar o objetivo que nós pretendemos, que normalmente passa sempre pelo aumento do número de utilizadores. Neste caso, nós vimos como, de uma situação que se manteve, apenas foi contada e apresentada de uma maneira diferente o efeito que isso teve emocionalmente nas pessoas e como foi construída de uma forma simples uma nova realidade para, digamos assim, conseguir alcançar os objetivos daquele senhor.
Ora bem, alguns conceitos que são importantes no marketing e que nós trabalhamos, mesmo quando falamos das bibliotecas. Necessidades e a antiga expressão necessidades de informação, que eu comecei a ouvir em 1996 pela primeira vez, e sempre achei uma expressão curiosa, porque uma pessoa pensa em necessidades de alimentação, de sede, de roupa, etc., mas necessidades de informação era um termo novo. Mas elas existem cada vez mais e, portanto, nós estamos lá para responder e para servir essas necessidades. Os desejos, que são sequência dessas necessidades, portanto, a vontade de ter informação, nomeadamente atualizada. Os produtos, portanto, nos produtos das bibliotecas passam pelo mais básico dos básicos, que é o livro, que ainda existe, curiosamente. Em vários suportes temos a informação, é outro produto importante. E, portanto, tudo aquilo que nós temos à disposição nas bibliotecas para o nosso público. E o valor, este é dos conceitos e dos termos mais importantes, porque é também daqueles mais relativos. Ou seja, não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar, neste caso, de atualidade, de qualidade, de esforço. Portanto, as pessoas valorizam aquilo que estão à procura e valorizam a biblioteca a partir do momento em que a biblioteca tem aquilo que as pessoas estão à procura. O que se passa é que, muitas vezes, elas não sabem que as bibliotecas têm aquilo que elas procuram. Porquê? Porque muitas vezes as bibliotecas não se promovem, não se divulgam convenientemente. Eu tive essa experiência. Nós estamos no edifício do Ministério das Finanças há 50 e tal anos. Eu ainda não estava lá na altura, calma. Mas existíamos e trabalhávamos para os colegas dos impostos, nessa época. No resto de chão trabalham os colegas das alfândegas, que não sabiam da existência daquela biblioteca. E então o que faziam era, nas horas de almoço, iam ao Rei dos Livros, ler os códigos anotados, tiravam umas notas e depois voltavam para o trabalho. E quando começámos a conviver, e portanto com a entrada de mais pessoas, a divulgação, o convívio, o contacto pessoal, descobriram a biblioteca do andar de cima e, se calhar foi uma má ideia, depois não nos largavam, não é? Mas pronto, para se perceber que a falta de divulgação é falta de conhecimento. E se nós não estivermos com os utilizadores e não formos ter com eles, dificilmente eles vêm ter connosco, só por uma mera casualidade e por coincidência. Portanto, esta questão do valor é extremamente importante, porque as pessoas vão, quando são sinceras, vão até onde for preciso para conseguirem aquilo que estão à procura. E depois, o grau de satisfação faz com que voltem. Falaremos nisso mais à frente, que é um fator condicionante e relevante para a existência e para a continuação das bibliotecas. Um serviço de qualidade, e esta questão é fundamental porque é um dos vetores que os utilizadores mais avaliam e mais apreciam, e não estamos a falar só de qualidade física dos equipamentos, que também é viável e também é muito importante, mas também a qualidade humana no atendimento, no contacto, a qualidade técnica das pessoas que estão a fazer esse atendimento e das pessoas que trabalham nessa biblioteca, que depois facilita o relacionamento e ajuda à imagem da biblioteca, e depois o próprio mercado em que a biblioteca se insere. As bibliotecas públicas, eu, pelo menos na minha perspectiva, têm um mercado concêntrico em vários níveis, vários anéis, portanto o anel do concelho e depois a região, e até mesmo a nível de país. Portanto, todos estes conceitos são essenciais quando se começa a falar de marketing. Ora bem, o marketing evoluiu, tal como todas as outras áreas, neste caso da economia e da gestão, e assumiu um outro paradigma, que é o chamado marketing concept. Ou seja, anteriormente, digamos que até à Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, o que existia era, as empresas criavam um produto, estamos a falar de uma garrafa de água ou desta água, e iam ter com as pessoas a dizer, olha, está aqui isto para comprar. E a pessoa dizia, não é isso que eu quero, não é isso que eu estou à procura. E, não, mas é isto que você quer, vai comprar agora. E, portanto, havia um esforço muito grande para convencer as pessoas que aquilo que a empresa tinha produzido era aquilo que elas procuravam. O marketing concept faz a história, ou escreve a história ao contrário. Ou seja, vamos perguntar às pessoas o que é que elas preferem, o que é que elas precisam, o que é que elas querem, para nós podermos então criar e construir esse produto para ser vendido a essas pessoas. Portanto, não há o risco de produzirmos e não ser vendido, de termos e criarmos e não ser aceito. Portanto, há uma perspectiva diferente em que o utilizador é colocado no ponto de partida e no centro de toda
a história. E isso foi muito mais dinamizado através de todo o efeito da globalização, com as novas tecnologias, com as novas ferramentas, que permitem o quê? Chegar às pessoas mais facilmente, fazer um trabalho prévio importantíssimo no marketing, que é a segmentação de mercado, ou seja, eu só quero falar com este grupo agora, porque é um grupo que me interessa, ou porque tem possibilidade de crescimento, ou porque tem mais capacidade económica, ou porque não tenho interação ainda com ele, portanto quero trabalhar só com este grupo, e defino uma estratégia para esse grupo. Portanto, há novas estratégias consoante os grupos que nós estamos a trabalhar, e eles podem ser agrupados de várias formas, desde condições socioeconómicas, habilitações literárias, idade, género, é indiferente. E aí estabelecemos novas formas de comunicação, que deixa de ser apenas o simples papel, passamos a fazer anúncios de televisão, de rádio, anúncios de jornal, e entramos agora nas novas tecnologias, nas redes sociais, na internet, para fazermos essa divulgação. Um dos objetivos, digamos, das ferramentas do marketing é o chamado buzz marketing. O buzz marketing é, digamos que uma palavra pomposa, uma palavra moderna, do chamado cochicho, do passa-palavra, do segredo. Ou seja, não há campanha de marketing mais eficaz do que contar à pessoa certa aquilo que nós queremos que toda a comunidade saiba. De uma forma simplista, acaba por ser isto. Portanto, o efeito de gastarmos milhões numa campanha acaba por ser redutor, ou acaba por ser inglório, se nós não falarmos com as pessoas certas que depois fazem o caminho de nos divulgar aquilo que nós queremos. Ou então, criarmos uma história, que é o que se faz agora com as redes sociais, criarmos uma história, lançarmos a história e depois ficamos um bocadinho parados, de braços cruzados, à espera que ela faça o seu trabalho e que faça o seu caminho. Vamos ver isso depois na parte final. E depois, o neuromarketing. O neuromarketing é, digamos, a parte mais avançada, mais desenvolvida do marketing atualmente, e que está muito à vista, por exemplo, nos hipermercados. Se vocês virem, todos têm o mesmo esquema de arrumação e de organização, precisamente porque estão pensados e organizados para a mente humana, ou seja, o estudo foi feito de tal maneira para perceber-se como é que as pessoas estão organizadas e orientadas e seguirem aquele meio para fazerem as compras. Aliás, costumávamos dizer entre amigos quando estudávamos, vamos lá ao continente comprar aquilo que não precisamos e que não queremos. Mas uma vez estando lá, o efeito psicológico e o efeito emocional leva-nos a comprar essas coisas. E, portanto, o marketing usa também muito isso. Foi um pouco nesta linha que fiz o trabalho sobre os níveis de usabilidade dos sites das bibliotecas, precisamente para perceber como as pessoas interagem com os sites quando se ligam às bibliotecas. E, sumariamente, o que as pessoas querem é informação. Vão à procura de alguma coisa, querem encontrar e é isso que valorizam. Ora bem, quando nós falamos de comunicação, não podemos pensar naquilo que nós colocamos lá, nós temos que ter em mente aquilo que as pessoas estão à procura e que as pessoas conseguem tirar de lá. Portanto, essa é que é a vantagem, esse é que é o efeito que pode ser benéfico e positivo para uma comunicação. E essa comunicação feita pelas bibliotecas passa pelo recurso a todos os meios que elas têm à disposição, umas mais, outras menos, para comunicar e trocar informações. E queria chamar a atenção, por isso é que eu também coloquei esta segunda linha, digamos assim, porque esta comunicação é tão importante ser feita para fora como para dentro. Estamos a falar de organizações e se a casa não estiver arrumada, não se consegue passar a mensagem lá para fora. Portanto, a comunicação deve ser pensada também para dentro da organização, para dentro da instituição e depois também para fora, porque acaba por ser esse o público que mais nos interessa. Ora bem, primeiras etapas a ter em conta num processo de comunicação para usarmos as redes sociais. Escolher e saber com quem nós queremos falar e que tipo de resposta é que nós queremos obter. Portanto, fazer um brainstorming para determinar esse tipo de conteúdo. Qual a capacidade de descodificação que os utilizadores têm relativamente à nossa mensagem? É muito bonito falar de ISBNs, de falar de descritores, de falar de catalogação e indexação, mas isso são termos que não passam lá para fora. E, portanto,
o aligeirar da linguagem, tornar a linguagem mais comum, é benéfico para nós e inicia de uma melhor forma a comunicação com os utilizadores. E depois, qual o canal mais adequado para passar a mensagem e para ser recebida pelos utilizadores. Portanto, não vamos estar a usar um canal e a pensar que ele é necessário ou que ele é exclusivo para todo o tipo de utilizadores. Não é. Há uns que preferem mais um canal do que outro. E isso é necessário levar em linha de conta. E também escolher um canal que nos permita receber as respostas, o feedback. Porque não há nada pior numa comunicação de marketing ou num projeto de marketing do que nós falarmos com alguém e não termos resposta. É a mesma coisa que estar quietos. Não vale a pena porque não temos feedback daquilo que estamos a fazer, nem sequer sabemos o que é que as pessoas querem. Portanto, temos que pensar sempre no passo seguinte. Criar algo para aquelas pessoas, mas saber como é que nós vamos receber a resposta que elas vão fazer, que elas nos vão dar. Ora bem, o que é que nós queremos? Nós queremos, acima de tudo, fidelização. Isto da fidelização passa por, entre aspas, não quero ser levado à letra naquilo que eu vou dizer, agarrar os nossos utilizadores. Mas com uma chamada de atenção. Eles, a partir do momento em que sejam, digamos assim, entre aspas, agarrados, não quer dizer que fiquem lá para sempre. Portanto, a fidelização é um objetivo de ter os utilizadores connosco, habituados a virem à biblioteca, que sejam utilizadores frequentes da biblioteca. Aliás, nada mais simples do que aquilo que muitos das empresas fazem através dos cartões. Obviamente que neste mundo ninguém dá nada a ninguém e esses cartões não são mais do que uma ferramenta de fidelização, por um lado, das pessoas, na frente do cartão, nas costas do cartão são uma forma de conhecimento dos hábitos das pessoas e dos utilizadores. Ou seja, a partir do momento em que nós usamos o cartão, nós estamos, inconscientemente ou não, a mostrar-nos e a apresentar-nos às empresas, porque a partir daí eles começam a saber que tipo de produtos nós compramos. Por um lado é bom, porque podem orientar campanhas de acordo com as nossas necessidades, lá está, e com aquilo que nós valorizamos, mas ao mesmo tempo elas conhecem-nos e, portanto, começam também a usar um pouco de neuromarketing relativamente a isso. Nós podemos fazer o mesmo, e isso acontece, com os nossos utilizadores. Basta-nos olhar para o histórico de requisições dos nossos utilizadores para saber quais são os seus hábitos de leitura. O tipo de autor, o tipo de documento, os assuntos que procura, a periodicidade quando vem buscar. E tudo isso são informações muito valiosas que podem ser usadas para cativar e para atrair mais os nossos utilizadores. Para quê? Para levar à chamada intensificação de uso. Portanto, quanto mais eles nos utilizarem, mais visíveis nós somos e também mais importantes nós somos para o exterior e para eles. Portanto, há a necessidade de usar este binómio. O utilizador centrado portanto, o utilizador no centro do projeto de marketing, da comunicação e a divulgação do valor da biblioteca. Aliás, foi uma das ideias do último congresso da BAD, foi precisamente essa, que é o papel cada vez mais importante do utilizador, olhar para o utilizador cada vez com mais atenção, permitir que ele tenha mais ferramentas, mas também mais habilitações e mais habilidades para trabalhar na biblioteca, mas não esquecer os utilizadores, ou seja, deixar de olhar tanto para nós que para dentro e começar a olhar para fora e saber o que é que eles querem, o que é que eles procuram. Por exemplo, neste slide diz-nos aquilo que nós queremos transmitir, que é, por mais que a internet seja boa e seja a melhor coisa do mundo, nós sabemos mais que a internet e temos esse valor e essa qualidade para mostrar aos nossos utilizadores. E, pelo que ouço, não lido com essa realidade muito diretamente, mas penso que as bibliotecas públicas, pelo menos é onde eu tenho ouvido mais queixas, o Google e a internet está a ser um concorrente às bibliotecas públicas. E os utilizadores assumem cada vez mais a ideia que a internet resolve tudo e que o Google tem a resposta para tudo. Ora bem, não é bem assim e não é nada disso, porque o Google é uma máquina, uma ferramenta. Nós é que estamos cá para pensar e, portanto, chamando a atenção para a qualidade dos utilizadores, é uma forma de nós nos divulgarmos e nós nos destacarmos. Ou, por exemplo, pedir a calma, porque estamos cá para resolver a situação, para resolver o problema. Ora bem, a nível de estratégia, o que é que nós podemos fazer? Colocar várias questões antes de começarmos a usar as redes sociais. Saber o que é que nós estamos a fazer a nível de atividade
do serviço e atividade exterior. O que é que nós estamos a fazer para fora, para os nossos utilizadores? O que é que nós estamos a dizer-lhes? Como é que nós estamos a comunicar com eles? O que é que nós poderíamos estar a fazer? Temos capacidade para mais? Temos meios? Temos técnicos para fazer isso? Como é que o poderemos fazer? É uma das perguntas mais importantes, porque isto significa poupança de tempo e aumento de eficácia e de eficiência. Quando é que o poderemos fazer? Por exemplo, campanhas de sedução de utilizadores para a biblioteca no verão, em tempo de férias escolares, esqueçam, não é a mesma coisa que fazer publicidade a pastilhas para as dores de garganta em agosto. Não funciona, porque as coisas não batem certo. E depois, para que é que o fazemos? Portanto, são perguntas que nós temos de colocar e responder antes de começarmos a trabalhar. E são perguntas que todos nós temos as respostas, porque estas estratégias e estes planos são feitos em equipa. E buscando ou perguntando e sabendo a experiência e a informação que cada um tem do setor em que está a trabalhar, consegue-se uma informação geral e global muito valiosa para a definição da estratégia e dos objetivos. Uma das ferramentas a usar são as redes sociais, e eu fiz um bocadinho de trabalho de casa e estive a ver que redes sociais é que vocês usam. Passaram todos no teste, como é óbvio, não é? Mas, porque todos têm Facebook, todos têm Twitter, depois há uns mais com o Instagram, outros com o LinkedIn. Mas, se bem me lembro, eu não trouxe as minhas cábulas, porque pensava que falava sentado. Só vi que me lembro uma biblioteca a usar YouTube. E isso chamou-me a atenção. Pelo seguinte, antecipando só um bocadinho uma das conclusões, é que a predominância e a expectativa, ou pelo menos as previsões existentes, é que a maioria dos documentos, a maioria dos acessos e a maioria dos interesses dos nossos utilizadores passam pelos vídeos e pelos filmes. E, portanto, era aconselhável que se começassem a virar cada vez mais para o YouTube e para a produção de vídeos e de filmes, porque é lá que as pessoas vão procurar, é lá que elas vão estar. Não quer dizer que deixem de estar nos outros sítios, mas sabem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se for uma imagem em movimento, vale mais do que 1 milhão. E as pessoas estão um bocadinho por aí. Chamem-lhe preguiça, chamem-lhe facilitismo, chamem-lhe o que quiserem, mas é lá que elas estão. E se elas estão lá, é lá que nós também devemos estar. Este é um slide do início do Facebook, mas que mostra como foi a mudança de postura e de posicionamento das pessoas. Ou seja, o Facebook e as redes sociais atingiram um patamar tal que era um céu sem estrelas, praticamente, se não houvesse Facebook, e esta senhora voltaria a ver televisão. Aliás, não é à toa que os níveis e os índices de visionamento de televisão estão a crescer a olhos vistos, e as pessoas veem cada vez menos televisão, ou então playing, jogar solitário. Portanto, significa que o Facebook era uma forma das pessoas intercomunicarem e comunicarem com outras. E, portanto, era essa a forma de nós estarmos com essas pessoas. Eu fiz um outro trabalhinho de casa, que foi ver como é que nós estamos de redes sociais atualmente no nosso país. Estes são dados relativos ao ano passado, da Marktest, e, obviamente, não estava à espera de outra coisa, o Facebook é o predominante, tem 95%, a seguir o Instagram e depois o WhatsApp. Mas qualquer uma das outras, e como veem o YouTube já muito próximo do segundo e do terceiro lugar, e queria chamar-vos a atenção para o facto do Twitter e do Instagram terem tido as subidas mais acentuadas a nível de utilização. Gostaria de saber, estou com expectativa para ver o que aconteceu este ano por causa da crise do Facebook e da confidencialidade dos dados e tudo mais, se isso teve algum efeito no decréscimo ou não do número de utilizadores. Mas o que é facto é que há cada vez mais redes sociais disponíveis, as pessoas vão a todas, praticamente, e é conveniente que as bibliotecas estejam em todas, cada uma à sua maneira, adaptadas à rede social e adaptadas ao público que as procura. Apenas 3 dados informativos a nível estatístico, para vocês verem, a nível de Facebook, eu não sei se é muito nítido, aqui é mais nítido do que no monitor, portanto, o centro
25 a 44 anos é quase metade dos utilizadores de Facebook. A nível de campanha, acaba por ser esta a faixa etária em que nós devemos apostar mais, porque é o grosso da faixa etária. É óbvio que se tivermos lacunas nas outras, podemos apostar nas outras, mas vamos começar por aquelas que nos dão mais lucro, entre aspas. Por exemplo, no Instagram é exatamente a mesma situação. É este centro que tem mais, mas, curiosamente, estamos a falar de imagens e destaca-se a camada mais jovem. Os 18 a 24 anos são aqueles que predominam no Instagram. E, portanto, isso faz-nos chegar à conclusão que, para esta aplicação, os conteúdos têm que ser pensados e direcionados a esta faixa etária, em primeiro lugar. No LinkedIn, a mesma coisa, mas voltamos aos 25 a 34 e também aos mais novos, como sendo aqueles que maioritariamente usam esta rede social. Portanto, quando fazemos e quando preparamos uma estratégia de marketing usando as redes sociais, devemos ter uma estratégia flexível. Isto porquê? Porque as coisas podem mudar ao longo do desempenho e ao longo do funcionamento do próprio plano e da própria estratégia. Colaborar com os nossos utilizadores, muito importante, saber o que eles pensam, o que eles desejam, trabalhar e colaborar com a equipa da biblioteca. Eu presumo e assumo que haja uma equipa, por exemplo, de 10 pessoas em que estejam destacadas por áreas diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer é a informação e o know-how de cada uma delas é valioso para a definição e a concepção desta estratégia, porque são essas pessoas que, cada uma à sua maneira, lidam com o público, lidam com os utilizadores, sabem os seus anseios. E, peço desculpa por destacar isto, mas quem faz atendimento são as pessoas que têm mais conhecimento e mais know-how sobre esta realidade e são aquelas que podem dar mais achegas e mais informação válida para esta estratégia. Porque uma coisa é nós lidarmos com as pessoas quando elas estão à nossa frente ou quando elas falam connosco. Outra coisa é nós estarmos no gabinete a fazer trabalho igualmente válido, como é óbvio, mas que não sabemos o que se passa lá fora nem o que se passa na cabeça das pessoas. Nós não falamos com elas, ou falamos menos. Não é? E, portanto, quem trabalha, quem lida diretamente com os utilizadores, está mais informado para saber qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia de chegar a eles e como falar com eles. Portanto, temos de estar informado acerca deles, elaborar questionários, saber o que pensam, quais são os seus desejos, o que é que esperam, o que é que criticam, o que é que queriam ver melhorado. Portanto, não precisam ser questionários muito longos, nem muito repetitivos, mas é importante saber aquilo que as pessoas pensam para nós respondermos aos seus anseios e às suas necessidades. Para depois, então, termos serviços de qualidade com informação, acima de tudo, atualizada, que é aquilo que as pessoas procuram. Aliás, se nós nos encontramos uma coisa que só vai ser publicada em janeiro, tanto melhor, não é? Acessível, seja de uma forma rápida, seja de uma forma amigável e disponível. Portanto, que esteja sempre pronta e à disposição da pessoa. Aquilo que eu queria chamar a atenção é que a comunicação não é única e exclusiva. Ou seja, nós não podemos pensar que vamos fazer uma comunicação de marketing, vamos para as redes sociais e a coisa fica resolvida, não precisamos de pensar em mais nada e é a única... Não. Portanto, é como... por isso é que os estrangeiros do centro e norte da Europa chegam cá, para já, deliciam-se com isto, como é óbvio, não é? Mas quando vão comer, ficam pasmados como é que nós comemos no mesmo prato arroz e batata. Obviamente porque eles lá, para quem já foi, para quem conhece, servem o pedaço de carne sozinho no prato e depois, se nós queremos o acompanhamento, é que vem à parte. Ora bem, aqui é exatamente ao contrário, é arroz e batata mesmo. Não é? Portanto, é a estratégia de marketing, é a comunicação, mas tem que haver mais coisas. Portanto, tem que ser uma estratégia integrada. Por isso é que eu lhe chamei, é todo um bolo, não é só uma fatia. A fatia pode ser boa, mas não é suficiente. Portanto, quando falamos em comunicação, tem que ser pensada numa estratégia mais abrangente, mais global, relativamente ao serviço, aos objetivos e aos utilizadores. E, acima de tudo, tem que ser uma estratégia pensada a médio e longo prazo. Não pode ser de hoje para amanhã, nem durante um ano. Tem que ser algo pensado e estruturado para durar mais tempo e para ser aplicado durante mais tempo. Obviamente que isto leva a estes dois palavrões que são muito pouco
como é que eu dizer, usados por nós portugueses em Portugal, que é a palavra planeamento. O que é isto? Planeamento estratégico, ainda pior. Mas é isto mesmo que se trata, é planeamento estratégico. É definir objetivos, saber o ponto do qual nós partimos e saber que caminho fazer até chegar a esse objetivo. E isso não pode ser feito em pouco tempo, é algo pensado a médio e longo prazo. Portanto, usamos planos de marketing, usamos planos de comunicação e fazemos diversas estratégias de comunicação onde se incluem, claro está, as redes sociais. Para quê? Para funcionarmos no marketing relacional. Relacional, nós com os utilizadores para nós. E, portanto, é através desta dicotomia, desta comunicação e deste diálogo que nós conseguimos chegar a eles, convidá-los e fazer com que eles fiquem e voltem trazendo outros utilizadores. Portanto, algumas ideias para usar e para o futuro. Acompanharmos os nossos utilizadores, saber o que eles procuram, o que eles pedem, comunicar com eles, ver, falar, ouvir, ler, esqueci-me de pôr aqui, estarmos atualizados a nível de fundo documental, de ferramentas tecnológicas, de aplicações, porque eles normalmente estão sempre à nossa frente e, portanto, esperam que nós já lá estejamos quando eles lá chegam. Portanto, temos que estar atualizados e saber onde eles andam. Acima de tudo, nós temos que dar nas vistas, porque já no anterior congresso isso foi falado. Nós, a nível, por exemplo, agora falo um pouco da minha realidade pessoal, bibliotecas da Administração Central e de bibliotecas de ministérios e centros de documentação especializados, o que nós vemos atualmente é uma situação terrível. Que cada vez que se fala disso, só se ouvem notícias de bibliotecas que foram fechadas. Umas foram fundidas, umas foram transformadas, mas fechadas. Há histórias de bibliotecas em que o fundo documental foi encaixotado, hipoteticamente para mudar de serviço, para mudar de instalações, mas ainda continua tudo encaixotado. E o que se ouve é que não voltam a abrir. Portanto, isto passa também, talvez, por uma falta de divulgação e falta de dinamização das próprias bibliotecas. Por várias razões. Falta de meios técnicos, falta de meios humanos, falta de interesse superior, ou interesse público, ou interesse político. Há várias razões e várias condições. Mas vamos fazer nós o nosso trabalho, que é chamar a atenção, dar nas vistas e dizer: estamos aqui, somos importantes, temos esta informação para dar, temos a qualidade inerente a quem trabalha, quem estuda para ser bibliotecário, e, portanto, procurem-nos e deem-nos o devido valor, porque nós fazemos esse trabalho e estamos aqui para disponibilizar essa informação. Porque, como diz o povo, e o povo é sabedor, quem não aparece, esquece. E, portanto, se nós não nos dinamizarmos e não dermos nas vistas, as pessoas não sabem que nós existimos e esquecem-nos completamente. Portanto, a tarefa essencial, que digamos assim, que é o nome do bolo, é gerir a nossa imagem. Dar a nossa imagem ao exterior e sabermos divulgar. Um bocadinho falando mal, é sabermos vender, digamos assim. Mas passa um pouco por isso, e estamos numa situação, numa conjuntura, que nos leva precisamente a esse tipo de situação, a esse tipo de postura. Ora bem, desafios para nós, bibliotecas, para as redes sociais, para o marketing e para as nossas estratégias de dar nas vistas. Não esquecer que a geração Z, os nascidos entre 93 e 2012, meu Deus, já há quanto tempo que isto foi, são aqueles que vão tomar conta das redes sociais. Portanto, são aqueles que estão agora a entrar nas redes sociais, como nós vimos naquele gráfico estatístico, e convém que sejam esses que nós comecemos, com esses que nós comecemos a interagir e a moldá-los, digamos assim, a terem conhecimento da existência e contacto com as bibliotecas. Porque se começarmos nesta faixa etária, habituam-se, e depois de estarem habituados é mais difícil de deixarem. Portanto, é importante nós, na estratégia, concebermos e temos essa ideia que os mais jovens são aqueles que estão mais predispostos a entrar nas aplicações e a trabalharem na web. E, portanto, nós, um bocadinho mais cotas, é verdade, mas com 35 anos foi a primeira vez que me chamaram senhor. E, pronto, marca o antes e o depois, não é? A partir daí. Mas é com eles que nós temos que trabalhar. E está, se calhar, um dos desafios que eu não pus aqui, mas que se passa nas bibliotecas, é a renovação humana e a renovação de técnicos. Quando nós e alguns colegas que eu já vi aqui, começámos a trabalhar, tínhamos os nossos gloriosos e verdes 25 anos, 26,
E eu tenho algumas dúvidas se desde essa altura entrou muito mais gente na biblioteca e se os mais novos não continuamos a ser nós, digamos assim. Da experiência que eu tenho, é um bocadinho assim, mas espero que convosco não seja exatamente dessa maneira. No Facebook, 500 milhão de pessoas consome diariamente vídeos. Ou seja, isto é agora, a perspectiva é que vai aumentar. Portanto, se nós não estivermos e não tivermos esse tipo de equipamento, esse tipo de material, deixamos de aparecer, deixamos de ser vistos. E pensar os conteúdos para smartphones. E muito importante, colocar os utilizadores no centro, não só perguntando o que eles querem e o que eles precisam, mas também usando os seus produtos. Não é à toa que o McDonald's fez tanto sucesso há uns anos, quando criou o funcionário do mês. Não há nada mais bonito para um utilizador do que ver-se reconhecido no site da biblioteca, na página de Facebook da biblioteca, com algum tipo de trabalho que ele tenha feito. É uma forma de cativar, uma forma de chamar, de atrair, e da própria pessoa que se vê reconhecida, chamar outras pessoas para conhecerem a biblioteca. Isto é marketing. Simples, barato, não dá milhões, porque não há milhões de utilizadores, mas dará mais alguns, mas é uma estratégia muito básica, muito simples e que funciona. As pessoas gostam de ser reconhecidas. Os utilizadores e nós, bibliotecários, também. Ora bem, só para terminar, os nossos objetivos. Fazer aumentar o nosso número de seguidores. É importante, e isso é um trabalho muito árduo, que é ter condições técnicas e humanas, capacidade técnica, equipamentos técnicos, gente formada, gente habilitada para trabalhar nas bibliotecas e com know-how para o marketing, estarmos atualizados e presentes e disponíveis para os nossos utilizadores, usando as redes sociais. Lembram-se de eu ter dito que era importante ouvir o feedback das pessoas, mas não basta apenas o feedback. É importante contar, é importante saber quem nos responde, que idades, todos esses dados estatísticos que podem ser maçudos, podem ser secos, mas que são muito importantes e que nos dão muita informação sobre estratégias futuras, e selecionar essas estratégias realmente de acordo com estes elementos e com estas informações. E depois lidar também com questões de copyright quando nós concebemos estratégias, queremos pôr imagens, queremos pôr som, queremos pôr filmes, tudo isso. Ora bem, só para terminar, até a própria IFLA criou um prémio de projetos de marketing para bibliotecas públicas. Eu estive a fazer mais um trabalhinho de casa. Eu não fiz mais nada desde que fui convidado, a não ser trabalhos de casa para aqui. Nem fui de férias. E então a IFLA tem um prémio anual. Isto é um desafio. Espero que para o ano veja o nome de uma biblioteca da Associação de Municípios da Região de Setúbal como premiado, para premiar os melhores projetos de marketing de bibliotecas públicas, neste caso. Este foi o primeiro prémio. Confesso que eu não concordo, eu gostei mais do segundo, mas já lá vamos. Este foi o primeiro prémio em que a Biblioteca Pública de Nova Iorque, juntamente com... Eu não tenho aqui a minha cábula e, como vocês sabem, já não tenho 35 anos e, portanto, já a memória e o mesmo alfante também já não funciona. Penso que era a Biblioteca de Filadélfia, já não me recordo. Criaram uma campanha para angariarem ou receberem de volta antigos utilizadores que tinham sido barrados, que tinham sido bloqueados, cancelados por falta de pagamento das multas. E estamos a falar de utilizadores nessa situação na ordem dos 400 e tal mil utilizadores. Esta campanha durou, penso que 2 dias, agora não tenho certeza, e era, digamos, um perdão de multas. E quem nesse dia fosse à biblioteca, presumo que entregar os livros, porque a informação não era completa, ou entregar os livros, ou renovar o cartão, esse cartão era aceito, essa renovação era aceita sem o pagamento da multa e, portanto, digamos que entrava novamente como utilizador da biblioteca. Portanto, limpávamos o histórico, limpávamos o passado e as pessoas voltavam. O efeito desta campanha resultou no regresso de 40 e tal mil novos utilizadores num dia, o que foi considerado um sucesso pelos próprios organizadores. E, portanto, por essa ordem de razão, a IFLA atribuiu o primeiro prémio a
campanha, para este projeto de marketing da Biblioteca de Nova Iorque. Em segundo lugar, ficaram os nossos amigos do Senhor dos Anéis, ficaram os nossos amigos numa biblioteca, eu não sei agora de cor o nome, tinha que ver ali, da Nova Zelândia. Isto é mesmo verdade. Estas senhoras são verdadeiras, ao que parece. Este grupo também é verdadeiro. Aposto que aqui não houve Photoshop, aqui não sei, não faço ideia. Esta biblioteca ganhou o segundo prémio, para mim teria ganho o primeiro, como é óbvio. E é uma biblioteca super dinâmica. Se depois me permitirem, se a nossa moderadora me der essa benesse, me permitir, eu depois dou-vos as informações complementares relativamente às duas campanhas, inclusivamente o nome da biblioteca. Eles produzem filmes, eles produzem este tipo de campanhas, eles fazem flyers. Bem, eu tenho a impressão que não fazem mais nada a não ser campanhas de marketing. E o que é que eles resolveram fazer? Para se dinamizarem, para se divulgarem, para se tornarem conhecidos ou continuarem conhecidos, resolveram comemorar os 10 anos da capa desta revista Hollywood Reporter com esta família de meninas de Kardashian e eles próprios, portanto, estamos aqui a falar de bibliotecários e bibliotecárias, eles próprios fizeram uma duplicação da fotografia copiando as manas Kardashian. E eu acho que resultou muito bem e muito melhor que o original, como é óbvio. E isto fez-me lembrar, mais uma vez, porque é que nós, bibliotecários, e porque é que, por exemplo, a BAD não dinamiza um calendário de bibliotecários à imagem dos bombeiros de Setúbal, por exemplo, não é? E bibliotecárias também, atenção, calma, não é? E, portanto, isto para vos mostrar que são coisas simples, coisas que funcionam. Os likes foram 40 e tal mil. Houve 1 milhão de replicações desta campanha, desta imagem. E, portanto, meus amigos, eu de vocês não espero nada menos do que isto para o próximo prémio. E para terminar, aquilo que se passa e aquilo que é realmente o marketing, que é sedução. Contarmos uma história, tentarmos seduzir as pessoas que queremos que se aproximem de nós e que queiram conviver connosco e que continuem connosco. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vossa presença.